Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de hardware para iniciantes. Eu sou o Ricardo e hoje eu vou falar sobre gabinetes neste que, por sinal, é o último episódio da nossa série de vídeos. O gabinete, para quem não sabe, é aquela caixa onde você monta todos os componentes. A maioria das pessoas nem dá bola na hora de comprar o gabinete, quer comprar simplesmente um gabinete que seja bonito. Mas na verdade não é assim que se escolhe, meu caro amigo. O gabinete você escolhe por recursos e funcionalidades e não simplesmente pela beleza externa dele. De nada adianta você ter aí na sua escrivaninha um gabinete que todo mundo olha e acha bonito, se dentro ele é todo bagunçado, não oferece uma boa ventilação e ainda corre o risco de danificar alguma placa na hora de montar e desmontar por não ter o espaço interno adequado para o conjunto que você está montando. Mas para que a partir de agora você pare de escolher gabinete só pela beleza, eu vou citar aqui algumas características que você deve levar em consideração na hora de comprar o seu próximo gabinete. Eu quero começar falando do tamanho. Tamanho é importante principalmente na largura e na profundidade. A largura, quando você olha de frente, é a largura total dele, enquanto a profundidade é a distância da frente até a traseira do gabinete. Por que essas duas medidas são tão importantes? A largura, porque quando você quiser instalar coolers maiores no teu processador, você vai precisar de um gabinete que tenha a largura ideal para o cooler que você vai instalar. A gente viu lá na aula sobre os coolers, eu mostrei alguns exemplos e você viu que tem coolers maiores do que o padrão que é vendido por aí. Então você tem que ter espaço para instalar isso, caso contrário você não vai conseguir fechar o seu gabinete na lateral. Enquanto a profundidade é importante para a instalação principalmente de placas de vídeo grandes. Existem no mercado hoje placas de vídeo com até 40 centímetros de comprimento, é coisa pra caramba. E se você não tiver um gabinete adequado, você simplesmente não vai conseguir colocar uma placa de vídeo lá dentro. É impossível, não tem espaço físico para isso. Portanto, observe esses detalhes. E já que a gente está falando aqui de tamanhos, deixa eu falar um pouquinho sobre os padrões de tamanho que a gente tem no mercado hoje. Começando pelo Full Tower. O Full Tower é uma torre completa, é um gabinete extra grande, geralmente com medidas de mais de 50 centímetros de altura, de profundidade também, e largura levemente maior do que o padrão de mercado. São gabinetes caros, mas que oferecem, acima de tudo, uma ótima refrigeração interna por conta do espaço interno que ele oferece e os espaços para instalação de coolers adicionais para ventilação. Depois nós temos os Mid Tower, ou Torre Média. É o mais vendido, é o mais comercializado de todos. É aquele gabinete padrãozão, digamos assim, no quesito tamanho. Só que os Mid Tower têm vários tamanhos ali dentro. Tem alguns que têm, por exemplo, 16, 17 centímetros de largura, enquanto outros têm 21, 21,5 de largura. E também na profundidade, na altura, tem bastante diferenças. Portanto, você tem que observar isso. Evite comprar gabinetes que tenham medidas muito reduzidas, porque o espaço interno deles é muito ruim para você montar e a ventilação é muito prejudicada. Depois do Mid Tower a gente tem os gabinetes chamados de Slim, que são aqueles fininhos que geralmente iam ou deitados com o monitor em cima, ou então aqueles bem fininhos que tem tudo amontoado, quase que nem um notebook dentro. Aqueles tudo em um que estão sendo vendidos hoje também são bem espremidinhos os componentes lá dentro. Qual que é a principal desvantagem desse tipo de gabinete? Espaço, você não tem espaço para colocar todos os componentes. Se você quer fazer um upgrade, trocar alguma placa, às vezes até trocar uma fonte, se torna impossível num gabinete que não tem o espaço adequado, que vem de fábrica só para aceitar aquele X número de componentes ou a componentes daquele X fabricante. E nós temos ainda o que hoje está se chamando de Media Box, que são aqueles gabinetes geralmente quadradinhos em formato de cubo, onde você monta media centers para deixar no rack, na estante de casa, para conectar eles na TV, para conectar no home theater, para transmitir música através de Wi-Fi, por exemplo, ou outros dispositivos sem fio na casa, enfim, é uma caixa de mídia. Esses gabinetes são muito bonitinhos, a aparência externa dele é muito boa, porque ele é feito para ficar na sala de casa, mas muitas vezes o espaço interno é prejudicado por conta disso. Mas a gente tem bons fabricantes que fazem media boxes ou gabinetes de mídia muito bons e com espaço interno bem distribuído também. Bom, mas vamos deixar essa questão do tamanho aí de lado. Acho que você já entendeu que existem vários tamanhos e que você deve cuidar um pouquinho na hora de comprar. O que mais você deve observar também? Se o seu gabinete vai ter um sistema tool free ou toolless. O que significa isso? Quer dizer que você pode montar e desmontar
todo o teu computador, todos os teus componentes, sem utilizar nenhuma chave de fenda, Phillips ou qualquer outra ferramenta. Tool Free ou Toolless significa sem ferramentas e você vai poder montar desde um drive SSD até a sua fonte de alimentação sem utilizar ferramentas. Às vezes, na prática, nem é sempre assim que funciona, precisa um ou outro parafusinho, mas a maioria deles oferece todo o sistema 100% dele montado sem o uso de ferramentas. É um diferencial muito importante porque você não precisa dispor de nenhuma chave na hora que você quiser fazer um upgrade, uma limpeza ou alguma outra manutenção no seu computador. Um outro dado muito importante também é o número de baias. Baia, para quem não sabe, é o espaço onde você vai instalar um driver óptico de DVD ou Blu-ray, um HD ou um SSD. Você deve observar quantas baias externas o gabinete oferece. Nas baias externas são instalados os painéis de controle de velocidade de coolers, drivers de CD, DVD e Blu-ray e até alguns leitores de cartão de memória. Então observe quantas baias externas de 5,25 polegadas o gabinete oferece. Já na parte interna a gente vai ter baias de 3,5 polegadas que são para os HDs convencionais e baias de 2,5 polegadas que são para os drivers SSD. Às vezes o gabinete não tem a baia de 2,5 polegadas, mas ela vem com as de 3,5 com adaptadores para você colocar o SSD. Então observe esse detalhe. Não compra gabinete sem um adaptador ou sem baia de 2,5 polegadas. Hoje em dia isso não é mais viável. Todo mundo vai ter um SSD cedo ou tarde. Se o seu gabinete não suportar, vai ficar ruim de instalar. Um outro ponto fundamental são os slots de expansão, aquela parte na traseira onde ficam as placas de vídeo, principalmente se você vai montar conjuntos onde você quer botar 2, 3 ou 4 placas de vídeo, você precisa cuidar se vai ter espaço suficiente para instalar tudo isso no seu gabinete, uma vez que as placas de vídeo topo de linha, elas usam geralmente 2 slots de expansão, então cuidado para esse detalhe também. Para sistemas comuns, básicos para uso doméstico ou meia linha, você não precisa observar tanto isso. A grande maioria dos gabinetes oferece 7 slots de expansão. Um detalhe que conta muito hoje e eu indico que você não compre um gabinete que não tenha esse detalhe é a colocação da fonte no assoalho do gabinete e não mais no teto como sempre era. Isso vai fazer com que a fonte de alimentação sugue o ar frio de fora do gabinete para refrigerar os componentes internos da fonte e o calor gerado por ela não fique acumulado no interior do gabinete. Então, fonte de alimentação tem que ser na parte de baixo do gabinete. A eficiência térmica do sistema melhora muito se tiver esse detalhezinho. E um ponto importante também é ter nesse espaço para instalação da fonte um filtro de ar, um filtro de poeira. Senão vai entrar muita poeira, sua fonte de alimentação vai trabalhar aí com muita sujeira dentro dela, você vai ter que fazer manutenção com muita frequência. Isso vale também para os espaços onde você pode colocar coolers adicionais no seu gabinete. É muito importante observar quantos espaços tem para coolers adicionais e se esses espaços também têm filtro de poeira para evitar que surjam muitos componentes internos. E já que a gente está falando de coolers adicionais, para mim o gabinete perfeito ele deve oferecer no mínimo 4 espaços para instalação de coolers adicionais para ventilação. Um no frontal do gabinete para entrada de ar, um no assoalho do gabinete também para entrada de ar, um na traseira como exaustor para saída e outro no teto como exaustor para saída de ar quente também. Pode ter gabinetes de baixo custo que não ofereçam tantos espaços, mas para mim o ideal seria esses 4, ou no mínimo 2, um na frente e um na traseira, mas menos que isso não vai valer a pena o teu investimento, porque vai ser um gabinete que não vai ter ventilação interna suficiente para manter o conjunto todo refrigerado. E por último, mas não menos importante, temos os conectores frontais, que de acordo com o uso que vai se dar ao computador é muito importante você observar. Por exemplo, se tem 1, 2, 3, 4 USBs frontais, são 2.0, 3.0, que tipo de USB você utiliza? Então observe isso também. E conectores de áudio frontal. Para mim, por exemplo, que gravo vídeos, é fundamental isso, para não ter que estar mexendo sempre lá na placa traseira quando eu quero alternar entre o headset e o microfone externo, por exemplo. Então são alguns detalhes que contam. Mas basicamente, tudo isso que eu falei no vídeo de hoje é fundamental. Se você observar isso, com certeza você vai comprar um bom gabinete. E talvez você esteja pensando, com tanto recurso, Ricardo, eu vou gastar R$500 num gabinete? Não, não é bem assim. A partir de R$250 você já consegue comprar bons gabinetes.
A única coisa que você não deve, na minha opinião, é comprar aqueles gabinetezinhos de 100, de 80 reais, que já vem inclusive com a fonte de alimentação junto, e achar que você vai estar fazendo um bom negócio, quando na verdade você vai estar comprando um gabinete que pode prejudicar todas as outras peças que você vai instalar nele. E com isso encerramos não só o nosso vídeo de hoje, mas a nossa série de hardware para iniciantes. Eu espero que você tenha gostado dessa sequência de vídeos, que você tenha aprendido bastante coisa bacana durante essa série. E eu espero que você, a partir de agora, se não era ainda, que seja seguidor do RBTech e venha aprender conosco aqui com os nossos vídeos, artigos e tutoriais que disponibilizamos em nosso site e também no nosso canal. Por falar nisso, aí na tela você tem os endereços por onde você pode seguir o RBTech. E a todos vocês que já são nossos seguidores, muito obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.